Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes dessa quarta-feira, dia 18 de maio de 2016, e com grandes novidades. Uma delas não é das melhores, que já se esperava que a equipe do Joinville iria encontrar uma dificuldade contra o Ceará, e essa dificuldade apareceu e perdeu por 1-0. E aqui em Itajaí, o juiz despachou o pedido do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias, e nós vamos conversar aqui bastante com Almir César Vieira, que é o presidente do Conselho Deliberativo, foi eleito, empossado, mas não usava as dependências do Estado do Dr. Ercílio Luz. Este primeiro bloco tem apoio de Raio e Roda Ciclo Peças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na rua Estefânio José Vanoli, no bairro São Vicente. E, lógico, antes de falarmos com o Almir, que temos muito assunto, nós vamos já de imediato com a tabela dos resultados e os jogos que acontecerão hoje pelo Brasil. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Pela Copa do Brasil, Ceará venceu o Joinville por 1-0 e o Joinville foi, então, descartado. Joinville ficou na segunda fase e não conseguiu passar. Para hoje, a segunda fase, teremos Vasco e CRB, Atlético Paranaense e Dom Bosco, Chapecoense e Paraná. Esses são jogos de volta. Flamengo e Fortaleza também jogo de volta. Na Taça Libertadores, nós teremos aí Atlético Mineiro e São Paulo. O primeiro jogo, São Paulo venceu por 1-0 e agora vai tentar a façanha de eliminar a equipe do Atlético ou o Atlético eliminar a equipe do São Paulo, até porque o Atlético joga em casa. Quem vencer continua na Libertadores, quem perder vai ter que se contentar a ficar com o Campeonato Brasileiro. E como prometido, o Almir César Vieira, presidente eleito do Clube Náutico Marcílio Dias e que foi impedido de assumir, teve que entrar na justiça, e o Almir mesmo é que vai nos dar todas essas coordenadas, o que ele passou nesse período, até chegar nesse momento. Boa tarde, Almir. Hoje, posso dizer o seguinte, você vai ter assento a uma sala no Marcílio Dias ou não? Boa tarde, Ládia. Boa tarde ao telespectador. Nós esperamos que o clube esteja aberto, né? As dependências do clube e as mídias digitais do clube para as atividades do Conselho. Almir, vamos recapitular, né? Houve aquele impasse todo. Aconteceram 2 eleições, 2 conselhos foram eleitos, você procurou, eu inclusive fui testemunha várias vezes que você queria diálogo com a executiva e você não conseguia, inclusive para fazer o noticiário das atividades do conselho, você foi impedido, você inclusive provocou, não você, um grupo de torcedores provocou a última reunião, última assembleia que foi feita lá na Câmara dos Vereadores, para se chegar a esse momento, e a expectativa era grande para que esse desfecho viesse agora. O que você tem a dizer desse período? Maculou, né? Sim. A estrutura Marcílio Dias. A minha primeira manifestação, com quem eu falo, tem sido de tristeza. Primeiramente de tristeza, né, pelo tratamento que nós recebemos dessa executiva. Houve a eleição do Conselho e a suposta outra eleição, que nós sabemos que foi com vício de iniciativa, todos os vícios que já foram falados. Efetivamente, a partir do momento do arquivamento da nossa ata, pelo reconhecimento pelo cartório dos procedimentos corretos, foi uma eleição de maioria, com 23 conselheiros, né, entre eles vários conselheiros natos. Houve a passagem do ex-presidente do Conselho, a gestão dele na mesa diretiva. Para mim, nós esperávamos o reconhecimento. Houve o reconhecimento de todos, da torcida, do cartório. Eu cheguei aí no Ministério Público, o nosso procedimento totalmente correto, mas não dos membros da executiva. Então, eu entendo esse período maculou e o meu sentimento é de tristeza, porque, como você falou, houve várias tentativas. O ideal
num clube como o Marcílio Dias é que a gestão executiva e o conselho deliberativo, que é o órgão responsável pela fiscalização e o planejamento do futuro do clube, tenham harmonia, sentem e conversem. E nós buscamos essa harmonia ao longo desse tempo. E eu me lembro que a grande preocupação sua, inclusive você esteve aqui na Univale, num domingo, teve também durante a semana, no Unisporte, você preocupado com a regularização do Profut. Estava conversando agora com o Jânio, e o Jânio está passando a informação aí que pode dar algum problema aí no Campeonato Brasileiro com relação ao Profut das equipes que não conseguiram apresentar o CND para regularizar a sua situação. Isso que você tinha essa preocupação do Profut, como é que fica? Sim, Ládio, o meu alerta em janeiro é uma defesa que a gente vem fazendo já há 2 anos no Conselho, que sairia o parcelamento especial e culminou com aquele alerta em janeiro, foi porque efetivamente o Ministério dos Esportes, o governo, estava dando a entender que pela lei, consignado em lei no Estatuto do Torcedor, através da lei do Profut, alteração do artigo 10 do Estatuto do Torcedor, que aqueles clubes que não se adequarem à responsabilidade na gestão, que procederem com gestão temerária, vão ter prejudicado a sua vida profissional no futebol. A não apresentação das certidões foi o nosso alerta. Podem fazer com que haja o engessamento do time profissional de futebol do clube. E foi feito todos os alertas para a gente planejar, porque para aderir ao parcelamento do Profut não é simplesmente chegar lá e aderir, há uma série de requisitos, o clube tem que se adequar, ele tem que demonstrar as suas demonstrações contábeis, apresentar as suas contas de uma forma correta, mostrar as receitas adiantadas, fazer alteração no seu estatuto. Houve alteração no estatuto de clubes no Brasil inteiro, no Flamengo, no Corinthians, CRB, no Avaí, em janeiro. Todos os clubes que vieram, que tiveram a intenção de aderir ou aderiram, tiveram que mudar. Por quê? A matriz do estatuto dos clubes não trazia, como o nosso não traz, responsabilidade pessoal para o administrador, inclusive com os seus bens. O nosso estatuto não traz. Ele tem que ser adequado a esses requisitos. Nós precisamos mudar o nosso estatuto ainda. O nosso estatuto não prevê um conselho fiscal autônomo e independente. Existe uma comissão fiscal que ela tem total autonomia, mas ela é subordinada ao conselho deliberativo. Ela tem autonomia no estatuto, mas não teve autonomia com essa gestão executiva, porque não tinha acesso a documentos nenhum. E um detalhe também levantado pelo Jânio aqui no nosso programa, o Jânio que tem sido um dos colaboradores aqui da nossa equipe, na ausência do Zélio, e dizer aqui também já que o Zélio Prado provavelmente segunda-feira já estará sentado aqui ao meu lado, comandando, como sempre fez esse programa aqui. Então o Jânio levantou aqui, ele estava com um documento da prestação de conta ou do balanço que foi enviado à Federação Brasileira de Futebol. Você teve ciência desse balanço? Sim, com certeza. O artigo 46A da Lei Pelé, ele prevê que a presidência executiva do clube ela é obrigada a apresentar às suas federações as demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis do clube, Todas as demonstrações contábeis, ou seja, a demonstração do resultado do exercício, fluxo de caixa, balanço patrimonial, devidamente auditado. No nosso caso, essa alteração foi em 2012. A gestão anterior a essa não apresentou. Houve a pressão da federação, é claro, porque a federação responde, assim como a lei do Profut pelas suas omissões, e a gestão do senhor José Carlos apresentou ano passado as contas de 2014. Contas que foram objeto de repúdio no Conselho, porque as contas do Marcílio Dias elas têm um procedimento. A presidência executiva ela tem que apresentar ao presidente do Conselho, que entrega a comissão fiscal, que emite um parecer, e durante o mês de março nós aprovamos essas contas ou rejeitamos. Aí no final de abril, conforme a Lei Pelé e o próprio ofício da federação, ela é publicada no site da federação e por 90 dias no site do clube, para ter publicidade para todos os torcedores. Nem a do ano passado foi publicada no site do clube, nem a desse ano.
foi objeto de repúdio pelos conselheiros, que é lógico que nós não vamos compactuar com a exatidão de um balanço patrimonial que omite várias contas devedoras do clube. Aquilo ali não condiz com a realidade dos fatos do clube e os conselheiros, o nosso conselho, ele não avaliza aquelas contas. E um detalhe, nesse primeiro bloco nós vamos discutir mais ou menos isso, depois vamos entrar no que a ação judicial que foi feita. Então, o Profut ele foi prorrogado até julho ou junho. 31 de julho. Julho, mês 7. Até do mês 7. Então quer dizer que vocês têm 60 dias, por 60 e poucos dias, para resolver toda a documentação e encaminhar para fazer uma série de procedimentos. Alteração do estatuto, termos de responsabilidades, relatórios de adiantamento de receitas no clube, porque tem adiantamento de receita. Nós temos adiantamento de receita até 2020, naqueles aluguéis da Rosa K, nós temos até 2022 em relação a Cassol. Todos esses adiantamentos de receita têm que ter um parecer do Conselho Fiscal, tem que ser avalizado pelo Conselho Fiscal esses adiantamentos de receita e os requisitos para o Marcílio não solicitar, porque solicitar, a presidência pode solicitar, mas para que o parcelamento seja sustentável e seja deferido, é tudo isso. É a alteração do estatuto, esses pareceres, as demonstrações contábeis, falando a realidade financeira do Marcílio, os pareceres sobre os adiantamentos de receita e um conselho fiscal independente. Então você tem tempo hábil em 65 dias, vamos até botar em 60 dias redondos, em 60 dias, você acha que tem tempo hábil para fazer tudo isso, reformular o estatuto, fazer esse levantamento, fazer toda essa sindicância para poder chegar e ter essa documentação em mão para entrar no Profut? É complicado. Havendo harmonia entre os órgãos, nós conseguimos, Eladio. Agora, se continuar obstáculos, se nós continuarmos com obstáculos por parte da diretoria executiva, dificilmente vai conseguir. Como presidente do conselho legítimo, nós vamos alterar o estatuto. O estatuto do Marcílio, a parte direta, de incumbência direta do Conselho Deliberativo, o que nós podemos fazer para não atrasar a alteração do estatuto com a manifestação do Dr. Aragão, nós vamos chamar um edital para início de junho e outro para início de julho. O estatuto do Marcílio vai estar alterado e cumprindo os requisitos. Por parte da... Agora, as contas, para nós apresentarmos as contas corretas, há necessidade, nesse prazo de 5 dias, da executiva nos apresentar para que seja discutida. Então quer dizer que você quer me falar, para mim e para os nossos telespectadores, que nesse período de agonia, mesmo com essas diferenças e tudo, esses contratempos, a sua diretoria estava trabalhando numa reformulação do estatuto já? Sim, sim. Como eu manifestei lá em dezembro, você vê na reunião que nós realizamos dia 21 de dezembro, que eles foram intimados a apresentar a proposta do orçamento, o edital ele chamou, nós íamos discutir a proposta do orçamento de 2016 e a eleição das comissões. As comissões do estatuto elas foram eleitas, a comissão fiscal, a comissão de inquérito e sindicância e a comissão do estatuto. E nós temos um projeto de estatuto quase pronto, né? Agora o nosso estatuto ele prevê que tem que ter uma reunião específica dos conselheiros para fecharem esse projeto e depois vai ser deliberado pela Assembleia Geral a alteração. Mais de 90% do estatuto nós continuamos trabalhando nesse período, está pronto. Então, nós estamos terminando esse primeiro bloco. No segundo bloco, então, nós vamos falar a respeito da decisão judicial que coloca o Almir e toda a sua diretoria em condições legais de assumir o Clube Náutico Marcílio Dias. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E como prometido, o presidente eleito e agora, com o despacho do doutor Aragão, ele assume, ou vai assumir, ou já assumiu? Como é que está? Formalmente, nós já assumimos, né? Já assumiram. Agora só falta vocês
ter o espaço dentro do Marcílio. Falta, de fato, a gente trabalhar. Bom, agora você, de fato, de direito, com autorização judicial, você assume a presidência do Conselho. Agora vamos administrar o Marcílio. Marcílio Dias está aí às vésperas de entrar numa segunda divisão, já tem todo um histórico, já está competindo na sub-15 e sub-17 da segunda divisão. Qual é o teu pensamento a respeito de tudo isso? Você vai primeiro conversar com a diretoria para ter o espaço, ter o site do clube à disposição do Conselho para algumas notificações, algumas convocações, e depois então já tem alguma coisa prevista no futebol? Olha, Eládio, os passos eles dependem muito da posição da diretoria executiva a partir dessa decisão judicial, porque a decisão ela é bem clara. Eles apresentam as contas, né, para nós discutirmos. Eles têm um prazo para apresentar as contas? 5 dias. 5 dias eles do momento, apresentam as 5 contas, dias do momento em que eles forem notificados. Citados. Eles apresentam as contas para o Conselho trabalhar o clube, decidir pelo orçamento, a proposta desse ano, né, e aprovar ou não as contas do ano passado, ou no prazo de 5 dias cumpre-se a decisão da Assembleia e eles são afastados. Eles são afastados preventivamente para o Conselho apurar em procedimento administrativo, né, tudo isso e decidir pelo afastamento definitivo ou não. Tá, mas no despacho eles têm, o presidente executivo tem 5 dias após ele ser notificado para apresentar o balanço. Para apresentar as contas. Se eles apresentarem as contas munida dos documentos para que a comissão fiscal dê um parecer, né? Nesse período eles permanecem ainda. Verifique a exatidão das contas, eles vão continuar trabalhando. Agora, se eles se recusarem a isso no transcurso dos 5 dias, eles são afastados automaticamente pela decisão. Eles podem entrar com recurso, com contestação, mas a decisão imediata é o afastamento deles. Enquanto a contestação deles não obter resultado, prevalece a decisão do doutor Aragão. Então, temos esses dois quadros. Eu estou aberto a receber essas contas e a gente fazer a comissão fiscal analisar o parecer no prazo de 3 dias, né, sobre a veracidade, né, dessas contas ou não. Agora, se eles não apresentarem, ocorre o afastamento. Ocorrendo o afastamento, é lógico que no âmbito do Conselho tem um grupo já, de certa forma, preparado para suprir essa lacuna durante esse período. Então quer dizer que com que a gestão do futebol, claro que o Marcílio vai ter um time em campo, vai disputar a segunda divisão, mas dentro daquelas condições precípuas no nosso planejamento. Nós queremos planejar a vida do clube. Nós não queremos planejar os 11 jogadores em campo e na Série B. O futebol do clube. É lógico que a essência da existência do Marcílio Dias é o futebol, mas além do futebol, o Marcílio Dias é um clube. E é um clube que está destruído, cheio de dívidas, e tudo isso tem que ser reconstruído, planejado. Então, vai haver futebol dentro das condições orçamentárias do clube. Nós temos que hoje priorizar grande parte do orçamento para reconstruir o clube, para pagar o Profut, para pagar os credores que vêm com ações, né, de execução e estão pipocando no clube. Não adianta você ficar fugindo, você ficar criando associações, você tem que encarar o problema de frente, né? Então, o futebol ele vai ser realizado dentro desses parâmetros, dentro das condições, sem descumprirmos os outros acordos que têm que ser cumpridos, parcela de Profut, e parcelamento com os próprios credores. Dentro da sua vontade e também dos seus pares, o prazo previsto para você sentar a uma sala dentro das dependências do estádio Dr. Cid Luiz, é longo ou é imediato? Nós não tivemos ainda nenhum feedback da diretoria executiva, né? Na verdade, a presidência do Conselho ela não precisa nem de uma sala para ela ficar lá e trabalhando. Ela precisa ter acesso às salas de reuniões, ela realizar as reuniões dela como quando ocorre a chamada de edital. Não há necessidade diferente da diretoria executiva, ter a secretaria, tem lá a sala do presidente. O presidente do Conselho ele não quer estar lá diariamente, mas nos dias das reuniões que decidem a vida
do clube, tem que ter o acesso a uma sala de reuniões, o clube tem que estar aberto para os conselheiros. Mas você não acha que um clube que quer se organizar, ele precisa ter uma sala do conselho onde atas, documentos e tudo mais fique lá arquivado, para que não fique na casa do presidente, que não fique na casa do diretor? Com certeza absoluta. Uma dos nossos trabalhos já tem sido esse, reunir todos os documentos. Eu sempre declarei, os nossos documentos, todas as deliberações desse conselho são públicas, são arquivadas em ata, está sendo feito todos os livros, arquivadas nos livros, e no final do nosso mandato nós vamos decidir, o conselho, se nós vamos digitalizar tudo para entregar para a Casa da Cultura, para o museu, para que a história do Marcílio Dias ela fique ali devidamente contada e arquivada com certeza em uma sala. Isso daí nós vamos discutir sim no âmbito do conselho. Com certeza o torcedor do Marcílio Dias estará se perguntando agora, e vou tentar fazer essa pergunta, caso haja uma negativa de acerto com essa diretoria executiva, que foi o que aconteceu até agora, a ação do Conselho Deliberativo já tem um plano B para tocar o futebol? Com certeza. Com certeza. O futebol ele vai continuar sendo tocado com responsabilidade por uma gestão temporária até ocorrer novas eleições. Mas isso caso haja negativa da executiva. Caso haja negativa, vai ocorrer o afastamento deles. E ocorrendo o afastamento, nós vamos fazer valer a decisão. Confesso, declaro aqui publicamente, não é isso que eu, particularmente, Almir César Vieira, quero. Eu espero que durante esses 5 dias eles tenham o bom senso de vir conversar e apresentar as contas e deixar analisadas as contas, eles permanecem até o final do mandato. Nós sempre oportunizamos, né, eles a vir conversar com o Conselho. Eles que tenham a habilidade, o presidente e o vice-presidente, de convencer o corpo do Conselho que eles merecem ficar até o final do mandato. Agora, havendo qualquer negativa deles, o afastamento é imediato, está lá claro na sentença. E ocorrendo o afastamento, existe sim no âmbito do Conselho um planejamento para o clube não ficar sem futebol na Série B. O torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso, que vai ter o time em campo, os jogadores que entrarem em campo vão defender a camisa, vão tentar subir, mas o plano maior é um planejamento sustentável para que o clube, no futuro, volte a dar orgulho para a torcida. Então, caso eles aceitem fazer tudo isso que foi determinado pela Justiça e permaneçam como presidente executivo, diretoria executiva até o final do seu mandato, o Conselho vai se meter no futebol, no departamento de futebol, onde o Ego hoje é o grande comandante? Olha, o superintendente de futebol, que é um conselheiro nato, quando ele foi indicado, a aprovação dele como superintendente de futebol tem que ser do Conselho Deliberativo. Qualquer cargo executivo tem que passar pela chancela do Conselho Deliberativo. E isso não passou. Hoje, com certeza, esse conselheiro ele é uma pessoa... não é bem vista no âmbito da maioria dos conselhos. Com certeza não passaria o nome dele para superintendente de futebol. Aí, no caso, a executiva teria que achar um outro nome? Teria que achar um outro nome. Até porque o senhor Admar da Rosa ele tem muita coisa para responder no âmbito do Conselho. Ele tem muitas respostas para dar para o Conselho. Ele vai ser chamado ao Conselho para ele dar essas respostas e convencer os conselheiros que a atitude dele foi correta ou não. Bom, já estamos encerrando esse nosso programa de hoje e eu gostaria de fazer um convite a você, porque no domingo nós temos um horário mais extenso, um horário mais amplo, para que a gente possa no domingo aqui sentar à mesa aqui e discutir exatamente tudo aquilo que precisa ser discutido no Marcílio Dias depois dessa decisão judicial, colocando vocês como merecedores e possuidores do direito de estar na frente do Conselho Deliberativo. Inicialmente eu tenho um compromisso no domingo, mas eu vou rever a minha agenda e eu acredito que eu posso estar aqui presente, sim. Então, muito obrigado, Almir. Fica a minha confirmação para você. Aí, manda uma mensagem para o torcedor do Marcílio Dias de otimismo. Agora é um momento de união, né? Vários clubes passaram por essa fase que nós estamos passando, a Chapecoense passou, Santa Cruz, vários clubes Brasil afora, o próprio Fluminense, momento de reconstrução. E momento de reconstrução tem que estar todo mundo unido. Nós estamos chamando todas as pessoas que amam o Marcílio, o empresariado, o torcedor, o conselho está
está praticamente 99% unido, né? Só não está o seu Admar, em prol disso, para a reconstrução do nosso clube, para que o nosso clube volte a dar orgulho para a nossa cidade. Falou bem, então, muito obrigado por ter cedido esse espaço para falar sobre o Marcílio Dias e vamos esperar que você tenha condições de vir no domingo. Amanhã nós estaremos de volta com o nosso Unisportes. Até amanhã.